Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato e já peço a você que deixe seu like e a gente começa assim, ó. É poder, não é vaidade, é serviço humilde, é fraternidade. Quem busca palco esquece o Senhor, mas quem se doa revela o amor. De graça recebi, de graça vou levar. Jesus nos envia na missão de escutar. Hoje Jesus também me envia para expulsar demônios e ódio e tirania. Com forró na praça vou anunciar. O amor de Cristo é para libertar. De graça recebi, de graça. É isso aí, meu povo! Sejam todos e todas bem-vindos ao nosso encontro. Hoje, nesse 25º sábado do tempo comum, queremos refletir de Lucas capítulo 9, versículo 43b ao 45. É um texto que nos coloca diante de um contraste muito humano: o entusiasmo pelos sinais de Jesus e o silêncio diante do mistério da cruz. Lembrando a todos e a todas que hoje eu não vou entrar no campo da política, até porque eu estou fazendo campanha para não deixar o ex-presidente atual, embusteiro mor da nação, presidiário, certamente, na prisão domiciliar. Eu sou contra, eu acho que nós devemos ter um pouco de consciência e não deixar ele na prisão domiciliar. Já mandar direto para o presídio, que no presídio ele está melhor, está mais seguro, até para evitar o uso do instrumento público, né? Tem lá policiais em volta da casa, gerando conflito e desconforto para a vizinhança dele. Vamos pensar com carinho. Bem, deixa quieto. Vão xingar minha mãe daqui a pouco. Eu vou receber aquele xingamento que eu sempre recebo de uma meia dúzia de bestas que gostam de me xingar e já estou até acostumado com ele me xingar. E por isso estou aqui para falar. Bem, a gente olha o povo hoje se maravilhando com os milagres que Jesus apresenta, mas também apresenta também os discípulos que permanecem em silêncio, carregados de medo. É o paradoxo que atravessa o Evangelho. Celebrar o prodígio de Jesus é mais fácil que compreender a cruz. Lucas nos lembra que seguir Jesus não é apenas assistir ao espetáculo, mas caminhar rumo a Jerusalém, acompanhando o Filho do Homem até o sacrifício. Jesus anunciou ontem, né, que confirmou ontem no Evangelho, que ele é o Filho de Deus quando Pedro afirma, né? Aqui em Lucas 9, 18 ao 22. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, Lucas 9, 44. Não é um anúncio isolado, já que já havia dito isso lá em Lucas 9, 22. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, como sacerdotes, escribas, ser morto, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. E aí haverá um terceiro anúncio ainda, em Lucas 18, 31 ao 33, reforçando: será entregue, escarnecido, insultado, cuspido, açoitado e morto, mas o terceiro dia ressuscitará. Ninguém quer passar por sofrimento. Ninguém quer passar pela dor. E nos paralelos, nos evangelhos sinóticos, né, a gente encontra isso também em Marcos 8, 31 e Mateus 18, 16, 21, logo após a confissão de Pedro, Marcos 9, 30, 32 e Mateus 17, 22 ao 23. Por fim, Marcos 10, 32 a 34 e Mateus 20, versículos 17 a 19. Ou seja, Lucas destaca que os discípulos não compreendiam por que o sentido lhe estava oculto. Lucas 9, 45. Cada evangelista tem a sua forma diferente de mostrar o escândalo da cruz. E sabe que é de verdade? É sempre mais difícil aceitar. A gente entra nesse contexto, no Antigo Testamento, por exemplo, esse anúncio ecoa na Escritura. Primeiro, lembramos os profetas rejeitados, como o profeta Jeremias, Jeremias 18, 18 e capítulo 20, versículos 7 ao 10. Também o servo sofredor de Isaías, que enfrenta a violência sem resistir, Isaías 50, versículos 4 ao 7. E também o Salmo 22 descreve o justo escarnecido e entregue, mas confiante em Deus. A cruz não é um acidente, é cumprimento das Escrituras. Tudo o que os profetas escreveram se cumprirá, como diz Lucas 18, 31.
O medo dos discípulos, a insegurança, revela nossa humanidade. Psicologicamente, o silêncio diante do que ameaça é um mecanismo de defesa. A antropologia também nos revela que a morte é um mistério. A morte é o enigma universal, elaborada por ritos e símbolos, mas sempre é misteriosa. Espiritualmente, nessa pedagogia de Jesus, divina, que nós devemos reconhecer, a morte não é a palavra final, mas deve ser respeitada em nosso tempo. E a fé nos amadurece nessa obscuridade, como recorda, né, o documento Dei Verbo número 2. E se nós olharmos ainda no contexto da igreja, na patrística, no momento que a igreja viveu lá do século I ao século IV, Orígenes via na cruz a chave para toda a escritura. Gregório de Nissa lembra que Jesus abraça a fragilidade humana. Tertuliano reconhece o medo do discípulo. E Agostinho ensina: crer é já começar a compreender. Sem esquecer que o próprio Paulo, apóstolo, nos confirma a palavra da cruz, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Sem esquecer Filipenses 2, versículos 6 ao 11, o grande hino, né, da Kênose de Cristo, revelando a força da entrega até a morte de cruz. A gente ainda olha hoje, quando nós somos seguidamente tentados a buscar Jesus apenas por milagres fáceis, essa teologia de formar lideranças evangélicas para gerar no Congresso Nacional, na Prefeitura, na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores, na presidência até mesmo, pessoas com um coração de cristão, já se revela que nós já temos muitas falhas por aí. Também lembrando do abraço que muitos evangélicos e católicos dão a uma falsa teologia da prosperidade, fazendo um culto ao dinheiro, fazendo um culto ao poder do financeiro, e esquecendo do Cristo que diz que não há amizade, não pode haver respeito entre o dinheiro e a fé, ou seja, o mistério de Deus. E o Evangelho de Jesus nos inspira a olhar para esse lado. Os apóstolos medrosos, preocupados, porque sabiam, se iam matar o mestre, eles poderiam ser o próximo. E o documento da igreja, Evangelho Gaudium, nos lembra: a fé não é mercado. E Gaudium et Spes 24, que a grandeza humana se mede na entrega. E ainda lembrando o Papa Francisco, Fratelli Tutti, 215, que só há futuro quando reconhecemos os outros como irmãos. Sem esquecer que nós somos desafiados a vencer hoje, mais do que ontem, um tal de clericalismo, padres e bispos, pastores, diáconos, que se acham mais do que Deus. Nem mais próximos, nem menos próximos. São pessoas humanas iguais a nós. Nem aqueles que se acham mais consagrados. E a cena de hoje termina sem resposta dos discípulos. Eles permanecem em silêncio. E você e eu? Entre aqueles que aplaudem os sinais dos shows, nas liturgias shows, ou aqueles que se deixam conduzir pela cruz do Senhor, sabendo que a cruz é como uma asa de avião que poderá nos levar para o céu. Jesus caminha com o povo. Jesus recebe os aplausos, mas não se dobram a ele. Os discípulos se calam. Seguimos e somos convidados a ser semente e a caminhar com o Cordeiro de Deus na graça do amor dele. Bom, eu paro por aqui, peço a você que nos ajude a continuar produzindo, a continuar levando a palavra de Deus no dia de hoje. Eu sou Daniel Nonato. Jesus nos envia na missão de curar. Se houver acolhida, fica na casa.
estendida, fogão que abraça. Hospitalidade é bênção maior, é festa de povo, é vida melhor. De graça recebi, de graça vou levar. Jesus nos envia na missão de partilhar. 2 a 2 no caminho da feira, o reino se anuncia na voz verdadeira. Se um tropeçar, o outro segura, a missão floresce na fé que é pura. De graça recebi, de graça.